Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal do canal do professor Fábio Inácio. Hoje eu vou gravar a Lei Complementar 33 de 1988, que é do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério de Araçariguama. Fábio, por que você está gravando essa aula? Bom, me pediram, né, conhecidos ali, o pessoal de Araçariguama, e também porque eu tenho muita gratidão por Araçariguama, porque foi a cidade, né? Eu vinha em 2017 ali, estava desempregado pela primeira vez na vida, vinha fazendo vários concursos e não estava dando certo. Aí surgiu o processo seletivo lá em Araçariguama. Eu sou da Baixada, né? Morava em Cubatão, e aí eu olhei e falei, bom, deixa eu ver a distância, 1h50, 45, dá para vou ter que ficar lá a semana inteira trabalhando. Eu falei, vamos tentar, né? Vamos tentar. E eu consegui passar em primeiro lugar, né, no concurso, e aí foi sucesso depois. Depois veio Santana de Parnaíba, primeiro lugar, Cajamar, segundo, aí só veio aprovação atrás de aprovação, parece que destravou, né? E eu agradeço muito as pessoas que eu conheci lá, meu chefe Ricardo no CID, depois a Valéria, enfim, várias pessoas que eu tenho muita gratidão por tudo que fizeram por mim, quem estava na Secretaria de Educação, enfim. E tem uma pessoa que trabalhava lá na limpeza, Maria, e um dia encontrei ela em frente à igreja, ela falou assim, olha, Deus vai te abençoar. E aí, gente, foi profético, assim, o negócio foi, depois disso, foi muito, e foi a primeira vez que eu fiquei em primeiro lugar num concurso, né? Depois eu fiquei 2018, 19, 20, 21, 22, 23, também em primeiro lugar lá no seletivo, trabalhando, e agora quero tentar dar minha contribuição, né? Vamos ver se vocês gostam. Então vamos lá, só para introduzir esse tema. Bom, nós vamos falar aqui do plano de carreira da cidade de Araçariguama e eu também vou trazer questões para vocês, né? Então deixa eu ajustar aqui o mouse e tal. Aí nós vamos trazer também questões para vocês. Opa, pulei a tela aqui. Vamos, ajustes técnicos para começar, né? Então a gente vai começar aqui. Deixa eu ver, apontador laser agora. Olha só, plano de carreira, né, e remuneração. Vou trazer questões também. Então o plano de carreira e remuneração, ele começa aqui falando essa lei complementar estrutura o plano municipal de Araçariguama, nos termos da LDB. Então, tudo que você ler aqui, você tem que pensar que está de acordo com a LDB, né? A Lei 9394, e destinar-se ao plano de carreira de remuneração do magistério, né? Então, é sempre importante você ter essa orientação. Constitui objeto do plano de carreira e remuneração do Magistério Público de Araçariguama a valorização dos seus profissionais de acordo com as necessidades e diretrizes do Sistema Municipal de Ensino. Tá? Então, eu vou falar da lei e depois colocar questões para vocês. Artigo 2. Para efeitos desse plano de carreira e remuneração, integram a carreira do Magistério Público de Araçariguama os profissionais de ensino que exercem atividade de docência nas unidades escolares e profissionais de educação que oferecem apoio pedagógico direto às atividades de ensino, incluídas de administração, planejamento, orientação educacional e supervisão de educação básica. A disposição dessa lei não se aplica aos profissionais que integram o quadro de apoio das escolas municipais que possuem legislação própria. Então, quem está no quadro aqui são os docentes, né? Os profissionais de educação do apoio pedagógico, né? Então aí administração, planejamento, orientação e supervisão, ok? Bom, conceitos básicos, né? Para efeito dessa lei, consideram-se o que é um cargo ou função do magistério, conjunto de atribuições, responsabilidades cometidas ao profissional do magistério, né? Faltou aqui a palavra magistério, ó. Então, o profissional do magistério, certo? Cargo de provimento em comissão. Então, lembrando que toda prefeitura você tem os cargos em comissão. Esses cargos eles são por número limitado, né? Função aí do prefeito nomear, né? São cargos de preenchimento provisório, transitório, né?
de confiança da autoridade nomeante, no caso aqui, o prefeito. A classe é o conjunto de cargo ou função da mesma denominação, né? Classe dos professores. O nível é a subdivisão dos cargos e funções existentes na classe, escalonados de acordo com a titulação. Você tem uma tabela lá, né? Tem os níveis, de acordo com a sua titulação, seu desenvolvimento na prefeitura, você vai ali galgando níveis maiores. A carreira do magistério, que é o conjunto de classes da mesma natureza de trabalho, os professores, escalonadas segundo o nível de complexidade e o grau de responsabilidade. E o quadro do magistério, que é o conjunto de carreiras e cargos de funções isoladas, privativos da Secretaria de Educação e Cultura de Araçariguama. Vamos ver como isso caiu na prova de 2022, Banca Avança, Araçariguama. Para efeito da Lei Complementar 3398, são considerados básicos do Plano Municipal de Carreira e Magistério, no seu artigo 4, todas as alternativas abaixo, exceto, então, é uma coisa para você estar atento, a banca trabalhou muito com a palavra exceto, né? E ao contrário de outras bancas, eles não deixam o exceto grifado, em negrito, então é bom você, na hora da prova, riscar aqui, ó, exceto. Bom, vamos ver, então ele quer o que não é, né? Vamos lá, classe, conjunto de cargos ou funções da mesma denominação, ok, tá certo, né? Nível de subdivisão dos cargos existentes na classe, escalonados de acordo com a titulação. E aí, o que você acha, né? Carreira do magistério. Esse aqui eu já falei que está certo, né? Carreira do magistério, conjunto de classes da mesma natureza de trabalho, escalonada segundo o nível de complexidade ou grau de responsabilidade. Quadro do magistério, letra D, conjunto de carreira e cargos ou funções isoladas, privativos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Araçariguama. E cargo de provimento em comissão, cargo preenchido por ocupante permanente da confiança da autoridade nomeante. E aí, qual você marcaria nesta resposta, né? Então vamos lá? Olha, gente, aqui vamos analisar o que a gente acabou de ler, e eu sempre falo, leia, a gente não decora, a gente lê, entende, e depois a gente vai respondendo, porque a gente vai lendo e vai lembrando, né? Aqui o nível tá certo? Sim, a subdivisão de cargos e funções existentes na classe, escalonadas de acordo com a titulação, falei para vocês, né? À medida que a gente vai subindo lá, carreira do magistério, segundo nível de grau de complexidade. Opa, errei aqui. Segundo nível de grau de complexidade. Tá certo, né? E o grau de responsabilidade, olha aqui. Também correto, né? Quadro do magistério, funções, cargos ou funções isoladas, privativos, também ok. Qual que tá errado? Ó? Cargo de provimento em comissão. Cargo preenchido por ocupante permanente? Não, né? O cargo em comissão, ele é transitório, né? Transitório. Vou tentar escrever aqui, transitório, certo? Nossa Senhora, como minha letra tá ruim. Deixa para lá, né? Não consigo escrever aqui esse negócio. Então, é cargo transitório, gente. Cargo em comissão, ele não é cargo permanente, certo? Permanente é quando você passa no concurso, sim. Então, o erro está aqui, né? Não é cargo permanente, portanto, qual é o gabarito? É a letra E, né? De escola, gabarito letra E, certo? Então, letra E é o gabarito dessa questão. Veja que nós falamos do exceto. Então, a está correta, a B está correta, a C está correta, a D está correta, e já é bom para você ir memorizando aí essas questões. Caiu em 2022, certo? Princípios sempre caem, eu falo isso direto, né? Princípios básicos. E o princípio, gente, ele é a alma da lei. Então, se você entender os princípios, basta quando você for analisar uma alternativa, viu ali que foge dos princípios, você já vai ver que está errado. Então, o artigo 5 diz, a educação é dever da família e do Estado, dos dois, né? Inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, visando o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Frase mais dita
na educação brasileira, na legislação, e eu sempre falo isso. Palavras amplas compõem a educação brasileira, não só a parte legislativa, como também a parte pedagógica. Então, você viu lá alguma alternativa que exclui, segrega, separa, reduz, diminui, né? Já desconfia, porque é pleno desenvolvimento, preparo para o exercício da cidadania, qualificação para o trabalho, princípio de liberdade, solidariedade humana, educação para todos, sempre coisas amplas, coisas que incluem, né? Eu falo, educação é né? O pessoal até brinca, eu ouço sua voz na hora da prova, você fala assim, educação é então, interdisciplinar, né? Intersetorial. Então, viu alguma coisa que exclui, né? Aí você já desconfia. Então, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, e princípios caem: igualdade de condições para acesso e permanência na escola, né? Liberdade de aprender, de ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte de saber e saber e de ensino. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Viu alguma coisa que fala que homogeneidade de ideias? Já está errado. Por quê? O DNA da educação é pluralidade, diversidade, gestão democrática do ensino público, coexistência de instituições públicas e particulares, gratuidade do ensino em estabelecimentos públicos municipais, né? Valorização do profissional da educação, gestão democrática do ensino público. As bancas gostam de colocar gestão do ensino público e privado, e não é só do público, tá? Nos termos da legislação vigente, garantia do padrão de qualidade, valorização da experiência extraescolar, isso também costuma aparecer, valorizar aqueles conhecimentos que a pessoa já traz, né? Então não é só o conhecimento ali escolar, é também valorizar o contexto, valorizar as coisas, o entorno, né? A localidade, a cultura local, tudo isso tem que ser valorizado, por isso é importantíssimo. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, outro tema que aparece bastante. Então isso aqui, gente, é o DNA da educação, né? Esses princípios aqui, você tem que entender eles. Viu alguma questão que foge desses princípios, isso você pode levar para todas as legislações e para os autores pedagógicos também. Viu? Não combina. É algo que falar não valoriza a prática extraescolar, não valoriza a prática social, né? Então, cuidado. Quadro do magistério, né? Constituição. Então, o quadro do magistério, ele está constituído de 2 subquadros. Não esqueça isso, tá? 2 subquadros. O subquadro de cargos públicos ou empregos de provimento efetivo, chamado de SQC, tá? E o de funções docentes ou empregos de caráter temporário, o SQF, né? Que é o que você está almejando aí, que é o processo seletivo, o cargo temporário, né? Porque o processo seletivo tem tempo determinado, né? Se fosse concurso, não, aí seria o SQC, tá? Então são 2, não esqueça disso, 2 subquadros. O subquadro de cargos públicos compreende, né, o primeiro de efetivo, que comportam substituição destinado à classe de docente, professor de educação infantil, professor de ensino especial e professor de ensino fundamental. Tem o professor especialista de ensino complementar, assim compreendido professor de educação física, educação musical, educação artística e língua estrangeira, tá? E o cargo de provimento efetivo, exercido em comissão, que comportam substituição, também destinados ao apoio pedagógico, né? Isso aqui, a letra A e a letra B foram revogados, e aí o subquadro de funções funções, atividades docentes e de profissionais de educação de apoio pedagógico, aqui no caso, diretor, né? o vice, enfim. Toda a equipe gestora é cargo comissionado em Araçariguama, certo? Então vamos lá. As funções de vice-diretor, orientador educacional,
e ou coordenador pedagógico de provimento em comissão constitui postos de trabalho, respectivamente, em unidades escolares e na Secretaria de Educação e Cultura de Araçariguama, tá? Bom, olha só, como que caiu isso na banca Avança, né? 2002, a lei complementar a proposta do edital tem como princípios básicos do sistema de ensino todas as alternativas abaixo, exceto, ó, de novo, exceto, né? Então você precisa estar atento a isso. Quais são os princípios básicos? Vamos ver, né? Ó, falei que princípio cai. Gratuidade do ensino em todos os estabelecimentos de ensino da cidade, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, valorização do profissional da educação, garantia do padrão de qualidade ou valorização da experiência extraescolar. Então, é o exceto, a valorização da experiência extraescolar, ok, comentei com vocês, padrão de qualidade também, ok, né? Valorização do profissional da educação, sim, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, ok, aí é que está a nossa alternativa. Ó. Gratuidade de ensino em todos os estabelecimentos? Não, nos estabelecimentos públicos, né? Então, estabelecimentos públicos, sim, todos não, né? Porque tem os privados, né? E os privados não é de graça, né? Então, letra A, de Amor de Araçariguama, né? Olha só, questão também, o que tem que estar muito ligado é no exceto. Se apareceu exceto, o que você faz na prova? Grifa ele aqui, risca, né? Tem gente que tem dó de riscar a prova, não pode riscar a prova, não pode, no gabarito é que tem que ser certinho lá, né? Bom, campo de atuação. Artigo 9, os profissionais de ensino deverão atuar nas seguintes áreas. Área da docência, na educação infantil, então nas classes de EMEIs, né? Escolas Municipais de Educação Infantil e creches, e nas classes de educação infantil especial. Lembrando que o ensino é obrigatório a partir dos 4 anos na pré-escola, né? Então, a obrigatoriedade do ensino começa na pré-escola, certo? Fiz muito risco aqui, vou apagar. Na pré-escola com 4 anos, ok? Então, não esqueça disso na educação infantil. E creche é de 0 a 3 anos, né? Então, a creche não é obrigatória, ela é aqui de 0 a 3 e pré-escola de 4 e 5 anos. No ensino fundamental, ciclo 1, né, do ensino fundamental regular à quarta série ou no ensino da suplência e na educação especial. Aqui, a lei Araçariguama não foi atualizada nesse sentido, né, e cabe ao legislador atualizar. Aqui a gente já pensa em quinto ano, né, e não quarta série, certo? Mas isso aí o legislador tem que atualizar, por quê? Porque está na lei é assim ainda, né? Tem as alterações que foram feitas recentemente, mas esqueceram de corrigir essa redaçãozinha aí, tá? No ensino fundamental, ciclo 2, olha aqui, quinta, oitava série ainda, tá vendo? E aqui a gente já tem que falar de quinto a nono ano, né? Que já é o ensino de 9 anos, no ensino na suplência. Educação especial, ensino complementar. Aí tem na educação física, científica, musical, cultural, artística, educação infantil, ensino fundamental 1, regular e supletivo e educação especial. E na educação pré-profissionalizante, ensino fundamental, regular e supletivo em educação especial. Área da coordenação pedagógica, com atuação na educação infantil, ensino fundamental 1 e 2, supletivo e educação especial. Área da assistência de direção, com atuação no ensino fundamental 1, regular, supletivo e educação especial. E área da direção, com atuação na educação infantil fundamental 1, regular e educação especial aqui também, tá? Então aqui tranquilo só para falar aí das carreiras existentes. A área de supervisão, né, que tem atuação na educação infantil, porque o município supervisiona as escolas particulares, é bom lembrar isso, né? As escolas particulares, elas são supervisionadas pelo município. Que escola particular, Fábio? Aquela que tem educação infantil, tá? Se tiver ensino fundamental, aí já é o Estado que supervisiona. Ensino fundamental 1 e 2, regular e supletivo e educação especial.
Área de coordenação geral no nível regional, com atuação nos núcleos de ação de educação infantil e fundamental. E área de assessoramento técnico educacional, com atuação nos órgãos centrais e regionais, né? Secretaria de Educação, enfim. As funções de docência, as funções do magistério compreendem as atribuições dos profissionais de ensino que atuam na docência, coordenação, assistência de direção, supervisão, assistência e assessoramento no campo educacional, né? Eu falei vice-diretor, mas lá é assistente, né? Eu confundo por causa do meu município. Bom, então vamos lá. Continuando, artigo 10, os ocupantes de cargo em comissão com funções destinadas às atividades de ensino e de suporte pedagógico direto atuarão conforme suas respectivas habilitações nos diferentes níveis e modalidades de ensino que integram o sistema municipal. Lembrando que o cargo em comissão, ele é temporário, né? Ele não é efetivo, certo? Área de supervisão, com atuação na educação infantil, isso aqui nós já vimos, né? Estou repetindo. Provimento dos cargos, como que os cargos são providos, né? Então, para você entrar na prefeitura, né, tem que ter o provimento de cargos, e o provimento de cargos da classe docentes e profissionais de educação se dará na seguinte forma: nomeação e acesso. Tá? A nomeação prevista no inciso do artigo anterior, em caráter efetivo, para os cargos da série de classe docentes do carreira do magistério, mediante concurso de provas e títulos. Então, o cargo efetivo, ele é dado quando você faz o concurso e passa, e é chamado, e é nomeado. Tá? Em comissão, para as funções destinadas aos profissionais de educação que oferecem apoio pedagógico. Então, tem o cargo em comissão, já falamos aqui, né, dos cargos em comissão, direção, assistente, direção, são cargos comissionados, tá? Então, essas funções são destinadas a cargos em comissão temporários, ok? O acesso previsto no inciso 2 do artigo 11 dessa lei se destinará ao provimento de cargos da série de classe docentes do ensino fundamental e preço-SA mediante concurso de provas e títulos, tá? O acesso, ele ainda ele é bem polêmico, porque a Constituição de 1988 estabelece como concurso de provas e títulos para você acessar qualquer cargo, né? Algumas prefeituras têm ainda acesso, mas como a de São Paulo, mas isso aí está caindo, viu? O Ministério Público vem derrubando aí as questões de acesso, né? Ou seja, você entrar numa carreira de professor e passar para outro cargo, né? Outro cargo dentro da educação, obviamente, tá? Mas em Araçariguama tem sido feito o comissionamento dos cargos de gestão, né? E não o acesso, tá? Bom, artigo esse também importante, né? A experiência docente mínima, pré-requisito para o exercício profissional de cargos em comissão, será de 3 anos adquiridos no sistema municipal estadual. Então, para você acessar esse cargo de diretor, assistente, tem que ter no mínimo 3 anos de docência. O provimento de cargos em comissão, como função destinados a profissionais da educação de apoio pedagógico, é de livre nomeação, obedecidas às exigências em edital próprio. Quando ele diz que é de livre nomeação, é que você pode nomear e tirar a qualquer momento, né? Então, o prefeito, o secretário, né, se for designado para ele, isso, ele pode nomear e colocar a hora que ele quiser. Após o provimento do cargo, o docente, nos termos da legislação vigente, será submetido a estágio probatório de 3 anos. Né? Então, quem passa, outra questão que aparece bastante, tem que cumprir o estágio probatório de 3 anos, durante o qual, e também após seu exercício profissional, será avaliado principalmente através de critérios estabelecidos em legislação vigente para apuração da conveniência de sua permanência no serviço público, o cargo de estágio probatório, tá? Enquanto não cumprido o estágio probatório, o profissional de ensino poderá ser exonerado no interesse do serviço público. Então, veja bem, quando você não passa no estágio probatório, você é exonerado, tá?
não é demitido. Muita gente fala assim, ah, fulano foi demitido porque não passou no estágio probatório. Está errado. Demissão tem caráter punitivo. Exonerado, eu posso ser, se eu for lá pedir exoneração, né? Uma vez eu passei em Barueri e eu acho que foi 2019, 20, 2019 para 20, eu passei em Barueri, eu fui assumir Barueri e exonerei, pedi exoneração do meu cargo de Araçariguama, não era um cargo efetivo, não era de processo seletivo, mas eu pedi exoneração, né? Então, é isso. Quando que você pode ser exonerado? Pela inassiduidade, compreendida como uma falta injustificada por 15 dias seguidos. Prestem bem atenção nisso, que isso cai demais. Então, inassiduidade, 15 dias, né? Então, se a pessoa faltar 15 dias seguidos, ou alternados, né? Que é a inassiduidade habitual, no período de 12 meses, ela é exonerada, tá? Então, é 15 dias seguidos ou alternados. Indisciplina, insubordinação e falta de dedicação ao serviço e má conduta também podem levar à exoneração no caso do estágio probatório, tá? Certo? Então, olha só, ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no caput desse artigo, o chefe imediato do profissional de ensino, ouvido o conselho de escola e respeitando o direito de defesa, né, que é um direito princípio do direito administrativo, ampla defesa e contraditório, representará a autoridade competente, cabendo a essa dar vista ao processo de interessado para que ele possa apresentar a defesa no prazo de 5 dias. Né? Aqui saiu errado o texto, mas aqui é 5, tá? 5 dias, né? Saiu OS aqui. 5 dias é o prazo para apresentar a defesa. Banca gosta muito de prazo, de número, então prestem bastante atenção nisso. A representação prevista no parágrafo anterior deverá ser formalizada preferencialmente 4 meses antes do término do estágio probatório, tá? Então, antes do estágio probatório, 4 meses, né? Minha gata deu um pulo aqui, ó, fez um barulho, né? Concursos públicos, né? Então, o provimento de classe de docentes da carreira do magistério far-se-á através de concurso público de prova de títulos e provas, né? Títulos e provas, tá? Os títulos são meramente classificatórios, obviamente, mas eles contam pontos, né? O prazo de validade do concurso, muita gente sempre tem dúvida disso, é de 2 anos. A lista de aprovados ela vale por 2 anos e ela pode ser prorrogada mais uma vez por igual período, tá? É outra questão que aparece bastante. Então, aquela lista de aprovados, ela vale por 2 anos e pode ser prorrogado por mais 2. A Araçariguama está com o concurso vigente, né? E ele pode ser prorrogado aí, ou se já não foi, tá? Prorrogado por mais 2 anos. O concurso público, que trata o artigo 17 dessa lei, serão realizados pela Secretaria de Educação e Cultura ou sob sua supervisão e reger-se-ão por instruções especiais contidas nos editais. Os docentes que solicitarem exoneração de seus cargos poderão participar de novos concursos de provas e títulos, desde que respeitadas as exigências legais, foi o meu caso, né? Agora, se você for dispensado a bem do serviço público, aí é outra história. Você fica impedido de nova admissão no prazo de 5 anos. Porque quando você tem uma demissão por a bem do serviço público, significa que você fez algo errado, muito errado, né? Então, aí você não pode prestar concurso durante 5 anos lá, né? Barrado por esse motivo, porque você foi dispensado a bem do serviço público. A qualificação para provimento de cargos, né? Então, o provimento de cargos exige qualificação mínima. Ensino médio, habilitação específica para o magistério, o antigo, muita gente falava curso técnico de magistério, né? Estranho falar isso, mas para a docência de educação infantil e nas 4 primeiras séries, olha aqui, ainda não atualizaram, né? Porque agora são 5, ou licenciatura plena em pedagogia com habilitação específica. O curso de licenciatura plena
com habilitação em educação especial na sua falta ensino médio completo, na modalidade normal, né, que era o normal, que era o magistério, com curso de especialização de no mínimo 180 horas em educação especial para docência e educação especial. E o curso de licenciatura plena com habilitação específica para docência de 6º a 9º ano agora, né? Ali eu tinha colocado o 5º, né, gente? Agora que eu reparei. É 6º a 9º, né? Coloquei 5º. Não. Né? Deixa eu até voltar lá no slide que eu falei 5º ano. Aqui, ó, 6º ano. Ei, Fábio, 6º ano. 6º a 9º, tá, gente? Aqui. Eu fiquei 5º aí, não. 5º não, né? 6º a 9º, certo? Tá corrigindo aqui. Depois que eu me liguei. Ó, licenciatura plena com respectiva habilitação pós-graduação em educação, nos termos da lei federal, né? E no mínimo aí 3 anos de efetivo exercício, tá? No caso do magistério público municipal estadual para a função de coordenador pedagógico ou / orientador educacional, 4 anos de efetivo exercício no magistério público estadual e 1 ano de efetivo exercício em cargo de administração escolar para a função de diretor de escola e 5 anos de efetivo exercício estadual, dos quais 2 anos na atividade de apoio pedagógico para a função de supervisor de ensino, né? Então, para coordenador, 3 anos, para cargo da administração escolar, diretor, 4 anos, e supervisor, 5 anos de experiência, sendo que 2, né, tem que ser nas atividades de apoio pedagógico, aqui para diretor, 1 ano de cargo de administração escolar, certo? Curso de licenciatura plena com habilitação em educação física, artística, educação em língua estrangeira, para a respectiva matéria destinado à docência. Olha aqui, ó, 4 primeiros, né? Novamente 5. É que a lei não foi atualizada aqui, né, gente? Eles precisam atualizar aí para poder a gente modificar aqui. Senão, a gente não é legislador, a gente não pode modificar a lei, certo? Então, ó, os ocupantes de cargos docentes para desempenhar as atividades previstas no artigo 2 dessa lei complementar ficam sujeitos às seguintes jornadas de trabalho, tá? Primeiro, sempre cai, né? Jornada de 20 horas, sendo 16 de trabalho com aluno na sala de aula, 2 de trabalho pedagógico, HTPC, e 2 de atividade em local de livre escolha, HTPL, destinados a docentes que atuam no ensino fundamental. Jornada de 22 horas semanais, sendo 20 horas de trabalho com aluno na sala de aula e 2 de atividades destinadas a docentes que atuam em educação infantil e educação especial. 30 horas semanais, sendo 25 horas de trabalho com aluno na sala de aula, 2 de trabalho pedagógico coletivo e 3 horas de atividade em local de livre escolha. E a jornada de 40, que é 30 com aluno, né? 2 de HTPC, horário coletivo, e 3 de 3 horas definidas pela secretaria para eventuais cursos e palestras, e 5 horas de trabalho pedagógico livre, HTPL, tá? Então, aqui as jornadas, né? 20, 22, 30, 40. Aí, atenção aí no número de HTPCs e horas para você não errar se cair uma questão dessa. Aos ocupantes da função docente, aplicar-se a carga horária e não jornadas de trabalho prevista no artigo 20 dessa lei complementar, que é 40 horas, né? Carga horária é o conjunto de horas-aulas e horas-atividades cumpridas pela função docente. O professor poderá ampliar as horas de trabalho prestadas mediante atribuição de carga suplementar de trabalho docente para horas-aulas temporárias para o ano vigente, sendo, olha, isso foi alterado em 2022, tá vendo? Então, é bom a gente ficar atento aqui, ó, alteração recente, né? Que é das horas-aulas temporárias para o ano letivo vigente. Então, vamos ver o que diz essa alteração aí da lei. As horas-aulas destinadas às aulas livres do mesmo campo escolar de atuação oferecidas ao professor efetivo logo após a atribuição de jornada de trabalho e que se refere ao artigo 29 dessa lei e antes da atribuição de professores contratados por processo seletivo, tá? Então, primeiro
atribui para todo mundo que é efetivo, né? Inclusive as aulas livres para complementar ali uma jornada suplementar. Depois, né, vão os professores contratados por processo seletivo. O critério para atribuição desse segmento de carga suplementar seguirá a classificação de pontos dos docentes por disciplinas, aí incluído pela lei de 2022. Horas aulas para implementação de programas curriculares para professores efetivos ou contratados de interesse da Secretaria de Educação, visando a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. E horas aulas para projetos específicos para professores efetivos ou contratados, conforme os critérios estabelecidos pela Secretaria de Educação. Eu, por exemplo, trabalhava no CID, Centro de Inclusão Digital, então eu era desses professores contratados, né, para projetos específicos, que é um projeto específico. Horas aulas de substituição para professores efetivos ou contratados, né, para o campo de atuação. Veja, tudo isso aqui foi alterado em 2022. Né? Entende-se por carga suplementar de trabalho docente, a CSTD, as horas aulas prestadas pelo professor que exceder as horas aulas da jornada de trabalho, respeitando o limite de 50% da ampliação que estiver incluído. Então, qual é o limite? 50%, tá? Dessa carga suplementar de trabalho. Você não pode esquecer disso, porque é isso que eles costumam perguntar, né? Ok? Então, vamos lá. Dando sequência, a carga suplementar referente ao trabalho docente exercido exclusivamente pelo professor em sala de aula, né? A remuneração do professor de educação básica a título de carga suplementar docente será calculado por 5 semanas, considerando as determinações constitucionais correspondendo ao nível de progressão do docente e será encerrada com o término do ano letivo. Essa carga suplementar, você não incorpora ela, né? Ela é, como ela diz, suplementar, né? Eu estou aqui atrapalhando um pedaço da lei. Então, ela acabou o ano, ela some, né? O docente que assumir carga suplementar em caráter de substituição poderá perdê-la caso o titular de cargo retorne às aulas e ainda não poderá abandoná-la parcialmente. Então é importante isso aqui, né? Não pode abandonar essa carga e se o cara voltar, né, ou a pessoa voltar, de repente ela está numa licença gestante ou mesmo uma licença saúde e ela volta. Entende-se por aulas livres aquelas que sobrarem após os professores efetivos assumirem as suas respectivas jornadas de trabalho, ou seja, que estejam sem titular de cargos, né? Então, olha aqui a lei complementar que deu essa redação. E a carga suplementar de trabalho docente será atribuída mediante regulamentação da Secretaria Municipal de Educação, obedecida a lista de atribuição de classe e observados os princípios de necessidade, conveniência e interesse público dos cogentes da educação municipal de Araçariguama. Né? Então, lembrando aí que o limite é 50% e que para essas aulas são após o processo de atribuição dos professores efetivos. Poderão ser atribuídas aos ocupantes de cargo e função docente, a título de carga horária, 3 horas semanais para o desenvolvimento de projeto de recuperação e outros, tá? Então, olha aqui, projeto de recuperação, importante. Os projetos referidos no caput desse artigo deverão estar concordes com a proposta da Secretaria de Educação e serão aprovados pelo diretor de escola, homologados e supervisionados pela Secretaria de Educação. Jornada de trabalho, né, do apoio, 40 horas, já tinha falado isso, né? Então, profissional de apoio pedagógico exerce aí 40 horas. E as horas atividades serão cumpridas na escola em conjunto com seus pares em horário constante da proposta pedagógica organizada pela própria unidade escolar. A secretaria pode convocar docentes para participar de reuniões, palestras, cursos e outras atividades de interesse da educação. As ausências caracterizarão pautas correspondentes ao período ao qual foram convocados. O docente afastado para exercer atividades de apoio pedagógico não fará jus às horas atividades.
Carreira do magistério, né? A carreira do magistério de Araçariguama permitirá a movimentação vertical e horizontal dos profissionais. O que é movimentação horizontal e vertical? É você ir galgando ali na tabela, né, posições melhores, de acordo com as suas avaliações, de acordo com os títulos, os cursos que você vai ali melhorando a sua situação, tá? Então aqui, ó, a tabelinha, né, profissionais de ensino médio, ó, tá aqui, ó, na posição número 1, né? Olha aqui, ó, certo? Aí, ó, ensino superior vai para 2, pós-graduação vai para 3, nível 3 aqui, né? Professor com mestrado, 4, diretor, 5, supervisor com mestrado, 6, supervisor diretor com mestrado, aqui, ó, 7, né? E aí, professor especialista, aqui, ó, 8, né? Todos integrantes do quadro magistério serão enquadrados nos seus níveis de carreira, tá? E a remuneração? A Secretaria Municipal de Educação de Araçariguama, juntamente com o setor financeiro da Prefeitura, definirá anualmente o piso salarial, o salário base dos integrantes do quadro do magistério de Araçariguama, com base nos recursos financeiros aplicados na educação. A remuneração dos integrantes do quadro do magistério será constituída do piso ou salário base, contemplados com a seção funcional nas classes e os níveis de titulação definidos nos percentuais de acordo com as tabelas apresentadas em anexo, tá? Os docentes inteiramente assíduos terão proporcionalmente ao final de cada ano letivo, quando houver o resíduo do fundo de manutenção, né, do Fundeb e valorização do magistério como prêmio de valorização, tá? Então, às vezes já houve a política de bônus, né? Não sei como está esse ano, mas o que acontece? O município ele tem que gastar 25% no mínimo, né, do recurso da educação. Então, o Fundeb exige que município e estado gaste no mínimo 25%. Ele tem que atingir esse percentual. Acontece que agora nós temos a lei do Fundeb, que é a 212A, que está na Constituição brasileira, né? E lá é determinado que 70% dos recursos do Fundeb devem ser destinados à remuneração dos profissionais do magistério. Então, o município ele precisa atingir esse percentual de 70%. Então, vamos supor que chegou no final do ano, esse percentual está em 60%. Eu preciso chegar em 70%. É a lei. E aí o que é feito? Esses 10% são distribuídos aí em bônus, né? Bônus, né? Ah, mas então se não sobrar, o município não precisa dar bônus? O bônus ele não é uma obrigatoriedade. Ele torna obrigatoriedade quando você não atinge os 70%, porque aí você precisa atingir os 70%, tá? Não é que não é o bônus a obrigatoriedade. Podia dar aumento de salário, enfim, podia fazer outras coisas. Tem município que gasta mais de 70%. Aí tem bônus, né? Agora, se o município gastar, por exemplo, 60%, ele precisa complementar esses 10%, porque ele tem que chegar a 70%, tá? Então, nesse caso, aí ele pega esses 10%, distribui ali mediante critérios que ele estabelece, né? Por exemplo, aqui de assiduidade, e ele distribui esses bônus, né? Não será permitida a incorporação de qualquer gratificação por função ou outros vencimentos do integrante do magistério. E a progressão funcional, que nós estávamos falando. Então, a progressão funcional é a passagem do integrante do cargo de função do magistério para retribuição superior à classe que pertence, mediante avaliação de indicadores de crescimento da sua capacidade profissional. Ela se dá pela via acadêmica, ou seja, títulos acadêmicos obtidos em curso de ensino superior, ou pela via não acadêmica, considerando os cursos de atualização, aperfeiçoamento e a produção profissional. Então, nós temos dois critérios, né? Um é título. O que é? Eu fiz um mestrado. Opa, aí eu vou subir na carreira lá. Fiz uma pós também, né? Essa pós-lato e tal, né? Então, aqui também. Fiz uma pós, vou subir. Essa é a via acadêmica. A não acadêmica. Fiz um curso lá de 180 horas, fiz um curso de especialização em alguma coisa de
200 horas, né? Tudo isso é aperfeiçoamento. Eu fiz um de 30 horas. Produção profissional é como é o seu desempenho na carreira, sua avaliação, né? A progressão funcional por via acadêmica se dará com a apresentação pelo integrante do documento referente aos títulos, habilitação e licenciatura plena, curso de pós-graduação em nível mestrado ou doutorado, ou ainda pós-graduação em lato sensu, né? E aqui também conta o diploma de graduação, se você não tiver, né? E parágrafo fica assegurado na progressão funcional por via acadêmica o enquadramento automático em nível superior, dispensado interstício de tempo. Então, não tem interstício de tempo, né? Ou seja, eu apresentei uma agora, só posso apresentar outra depois, né? Ele já considera o que você tem sem interstício. E a progressão por via não acadêmica se efetivará através dos seguintes critérios: curso de atualização e aperfeiçoamento de produção profissional. Consideram-se curso de atualização e aperfeiçoamento, o respectivo campo de atuação, todos aqueles legalmente reconhecidos com duração igual ou superior a 30 horas. Olha aqui, 30 horas, tá? Não vai esquecer disso. Então, 30 horas os cursos para você poder progredir aí na via não acadêmica, né? Via não acadêmica. Consideram-se produção profissional as produções individuais realizadas pelo profissional do magistério em seu campo de atuação, às quais serão atribuídos pontos de acordo com a sua especificidade. E os custos e a produção produzidos nesse artigo serão considerados uma única vez, vedada a acumulação. Interstício de tempo, o docente de educação de apoio pedagógico serão enquadrados em nível imediatamente superior àquele que se encontram após 6 anos de sua permanência. Então, aqui tem esse interstício, né? Que é grande, aliás, né? 6 anos, eu achei muito, né? De tempo, tá? Podia mudar isso aqui, né? Bom, vamos lá. Interromper-se o interstício, a que se refere o item anterior, o afastamento que não for previsto na Constituição Federal por prazo igual ou superior a 6 meses. Então, se a pessoa se afastar aí, sem ser uma licença gestante, ou aqueles que estão previstos na Constituição, ela perde, inclusive, esse interstício aí há mais tempo aí. A Secretaria de Educação e Cultura de Araçariguama organizará a comissão de representantes dos diversos segmentos da educação, estabelecerá critério para os cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional no prazo de 120 dias. Programa de Desenvolvimento Profissional, né? A Secretaria de Educação e Cultura de Araçariguama, no cumprimento dos artigos 67 e 87 da Lei Federal 939496, envidará sócios para implementar programas de desenvolvimento profissional dos docentes em exercício com programas de capacitação e aperfeiçoamento. Os programas que tratam o caput desse artigo poderão ser desenvolvidos em parcerias que mantenham atividades na área da educação. Deverão levar em consideração as prioridades nas áreas curriculares, a situação funcional dos professores e a utilização de metodologias diversificadas, inclusive as que usam recursos de educação à distância. Direitos e deveres do magistério também costumam aparecer. Então, quais são os deveres, né? Aqui, os deveres dos servidores, né? Além dos deveres servidores, os deveres e direitos do magistério. Preservar os princípios, ideais e fins da educação brasileira através de seu desempenho profissional, empenhar-se na educação integral do aluno, ao IN aqui, incutir no espírito de solidariedade humana, justiça, ecocooperação, respeito às autoridades constituídas e o amor à pátria, respeitar a integridade moral do aluno, desempenhar atribuições e funções específicas do cargo do magistério com eficiência, zelo e presteza, manter o espírito de cooperação com a equipe da escola e comunidade em geral, visando a construção de uma sociedade democrática, conhecer e respeitar as leis, ninguém pode alegar desconhecimento das leis, né? Lembrando que no final do vídeo tem mais questões. Se você quiser também colaborar com o canal, você pode dar o valeu aí, esqueci de falar disso, né? Importante. Então, deixa eu voltar aqui, Participar do conselho da APM, então também está nos deveres lá, deveres. É obrigado, tem que participar. Está nos deveres dos professores participar do conselho de escola e da APM.
Manter a secretaria, deixa eu botar aqui o marca-texto, manter a Secretaria de Educação informada do desenvolvimento do processo educacional, expondo suas ponderações críticas e apresentando melhorias, buscar o seu constante aperfeiçoamento profissional através da participação de cursos, reuniões, seminários, sem prejuízo das funções, cumprir as ordens superiores e comunicar à Secretaria de Educação e Cultura de imediato todas as irregularidades que tiver conhecimento no local de trabalho, respeitar o aluno como sujeito do processo educativo e comprometer-se com a eficácia de seu aprendizado, zelar pelos direitos dos profissionais e pela reputação dos educadores, participar do processo de planejamento, execução e avaliação das atividades escolares, tratar com urbanidade todos os alunos, pais ou responsáveis, funcionários e servidores do quadro do magistério, participar de todas as atividades inerentes e correlatas ao processo de ensino-aprendizagem, impedir toda e qualquer manifestação de preconceito social, racial, religioso e ideológico. E parágrafo único, constitui falta grave impedir que o aluno participe das atividades escolares em razão de qualquer material. Ó, falta grave, hein? Atenção nisso aqui. Isso aqui pode cair, tá? Entre todos os deveres dos professores, aí esse rol. E os direitos, né? Então, quais são os direitos? Deixa eu ver como é que está a minha imagem aqui. Direitos, vamos lá, que a gente está indo para as questões daqui a pouco. Os direitos são, além dos previstos em outras normas, né? Ter ao alcance informações educacionais, bibliografia, outros recursos para melhoria do desempenho profissional, ampliação do conhecimento, ter assegurado, mediante prévia consulta e autorização, a oportunidade de frequentar cursos de atualização, reciclagem, não gosto dessa palavra, e treinamento que visem a melhoria do seu desempenho e aprimoramento eficiente do processo educacional, né? Reciclagem para ser humano é uma palavra tão ruim. Participar das deliberações que afetam a vida e a função da unidade escolar e o desenvolvimento eficiente do processo educacional sem prejuízo das atividades escolares, contar com um sistema permanente de orientação que estimule e contribua para um melhor desempenho de suas atribuições, dispor de condições de trabalho que permitam dedicação às suas tarefas e propiciem eficiência e eficácia do ensino, e ter assegurado a igualdade de tratamento no plano técnico-pedagógico, independente do regime jurídico a que tiver sujeito, e reunir-se na unidade escolar para tratar de assuntos da categoria da educação em geral, sem prejuízo das atividades escolares, desde que a secretaria esteja informada. E ter a liberdade de escolha e de utilização de materiais, procedimentos didáticos e instrumentos de avaliação do processo de ensino-aprendizagem, dentro dos princípios psicopedagógicos, objetivando alicerçar a pessoa humana e a construção do bem comum, sem comprometer a linha pedagógica adotada, e ter direito a 30 dias de férias anuais, né? Afastamentos. O docente poderá ser afastado do cargo, respeitando o interesse da administração. Para prover cargo em comissão, é uma das formas de afastamento, né? Para apoio pedagógico, direção, tal. Exercer atividades inerentes ou correlatas ao magistério em cargos ou funções previstas na Secretaria de Educação e Cultura, né? Exemplo, secretário de Educação, diretor de departamento. Exercer perante as atividades conveniadas com a Secretaria de Educação e Cultura, sem prejuízo de vencimentos, as demais vantagens do cargo inerente ao cargo do magistério. Exercer cargo ou substituir ocupante de cargo ou função, desde que na mesma classe, classificado em unidade escolar do município de Araçariguama em situação de adido, e consideram-se as atribuições inerentes àquelas que são próprias do cargo e função docente do quadro do magistério. Consideram as atribuições correlatas àquelas relacionadas com a docente, bem como de outra natureza técnica, né? Então, você pode ser afastado aí para esses motivos. Os afastamentos referidos no artigo anterior serão concedidos sem prejuízo de vencimentos e das demais vantagens do cargo ou função, devendo o docente cumprir de regime de trabalho semanal no que vier a substituir. Não haverá incorporação de vencimentos quando o docente ocupar cargo em comissão. Então, isso não incorpora no salário, voltando a perceber o salário de seu cargo anterior quando deixar. Então, por exemplo, a pessoa foi secretária de Educação, volta para o cargo, passa a receber o salário de professor. Os afastamentos para outros órgãos ou funções fora do sistema e da própria Secretaria de Educação
serão concedidos com prejuízo de vencimentos. Então, vamos supor que eu fosse funcionário de Araçariguama e fosse cedido para uma outra prefeitura. Aí, quem vai pagar o meu salário é a outra prefeitura. Isso é com prejuízo, né? Quem vai pagar é o outro, tá? Com prejuízo de vencimentos, ok? Parágrafo único. Os afastamentos tratados no caput desse artigo poderão ser concedidos sem prejuízo de vencimentos e com prejuízo das demais vantagens do cargo, se pagos com recurso acima dos 25%. Então, vamos supor que eu mandei um professor lá para o esporte. Eu não posso pagar ele com os 25%, se ele não tiver em atividade com educação. Se ele tiver só no esporte, né, ele tem que ser pago com recursos acima dos 25%, né, e normalmente dá do orçamento do esporte, tá? Pode acontecer isso, sim. Agora, se ele estiver no esporte vinculado à educação, né, fazendo atividade contraturno e tal, aí não. Aí tudo bem, ok? Substituições, né? Então, vamos lá. Observados os requisitos legais, haverá substituição quando o impedimento legal e temporário dos docentes e profissionais de educação de apoio pedagógico. Muita gente pergunta, para que serve o processo seletivo? Em tese, né, e deve ser assim pela lei, para substituição de impedimentos legais e temporários. Exemplo, a pessoa, licença gestante, licença saúde, né? Então, essa substituição que é os processos seletivos, né? Deveriam ser para isso. A substituição poderá ser exercida por ocupante de cargo da mesma classe docente, classificado em qualquer unidade escolar do município de Araçariguama. O ocupante de cargo do quadro do magistério também poderá exercer cargo da mesma classe nas mesmas condições do parágrafo anterior. Na existência de professor titular de cargo, a substituição poderá ser exercida por docente classificado em escala de substituição elaborada pela secretaria nos termos da legislação vigente, observada a qualificação mínima, né? A gente sabe que muitas vezes também o processo seletivo acaba substituindo um monte de gente, mas o certo, né, é o concurso público, certo? Para os cargos de provimento em comissão, então, por exemplo, a pessoa que foi para o cargo de comissão, ela precisa de um projeto do seletivo para substituir ela, né? Haverá substituição para os afastamentos estabelecidos na legislação vigente. As funções consideradas como pós-trabalho comporão a substituição dos afastamentos legais por período igual a superior a 30 dias. As substituições por período igual ou inferior a 15 dias, sempre que possível, serão efetuadas por docentes de cargo de provimento efetivo. Na existência desses, serão admitidos em caráter eventual ocupantes de função docente como substitutos, reconhecendo-se a escala de substituição elaborada pela Secretaria de Cultura e Educação. E as substituições não deverão ultrapassar o ano letivo para qual foi feita essa escala de substituição e serão sempre por período determinado, né? Para o cumprimento estabelecido nesse capítulo, consideram-se afastamentos legais os previstos na Constituição Federal. Remoção. A remoção de integrantes da carreira do magistério processar-se-á por concurso de títulos ou permuta na forma que dispuser o regulamento, né? Então, a remoção é aquele, você entrou no lugar, né? E aí serve mais para os efetivos, isso, né? Eu quero ir para outro lugar, embora o seletista também possa pedir remoção, mas é mais raro acontecer, né? E aí tem a remoção por permuta também, né? Que você tem que ser do mesmo cargo, né? Tem que ter ali a aquiescência, né? A autorização da secretaria para você poder fazer a remoção, tá? Atribuição de cargos, né? E aulas, adido, aquele que está sem aula, né? Será feito pela Secretaria de Educação, e aí é aquela lista, né? Então, após a inscrição, os docentes a serem atribuídos, observa a seguinte ordem de preferência: situação funcional, titulares do cargo, né? Afastados por força da municipalização, os titulares de cargo providos mediante concurso, então, primeiro aqui os da municipalização, depois os titulares de cargo, depois os demais titulares de cargo como correspondente às classes ou aulas atribuídas, e depois
né, os ocupantes de função docente, as classes dos componentes curriculares, sempre seguindo essa ordem, tá? E o tempo de serviço no magistério público municipal estadual nos termos das normas. Então, compete à secretaria atribuir classe e aulas, né? E aquilo que a gente falou, primeiro vai todos os titulares, tá? Faz as complementações, depois é que abre para o seletivo, né? E quando tem professor adido, ele fica à disposição da secretaria e deve ser designado para substituição ou outras atividades. Vamos supor, fechou sala, aí você tem lá um cara que ficou, né, não tem aula para ele. Então, ele vai ficar ali à disposição da secretaria. E constituirá falta grave, sujeito às penalidades, a recusa por parte do adido, né, ardido, em exercer atividades para o qual ele foi designado. Vacância de cargo, né? Ela ocorre quando abre para novas vagas através de exoneração, a pessoa saiu, dispensa, né? A pessoa foi mandada embora, aposentadoria e falecimento. Aí pode chamar do concurso, né? A dispensa do docente pode dar-se de quando ele for provido de cargo de natureza docente ou da reassunção do titular do cargo, né? A pessoa voltou, né, para o cargo dela, porque ela foi demitida, entrou na justiça, conseguiu voltar. Se for no caso de efetivo, ela reassume esse cargo e aí a pessoa que estava, né, ela vai ter que ser deslocada disso, tá? Os cargos, eles são criados por lei em número determinado. É por isso que você não pode pegar o concurso e sair chamando lá sem ter o cargo, tá? Por isso que quando o cargo fica vago, né, a gente chama de vacância, tá? Bom, vamos ler aqui, né? Quadro do Magistério Público Municipal de Araçariguama será constituído de 2 subquadros, na seguinte conformidade. O subquadro de cargos públicos compreende todas as alternativas abaixo, exceto, olha aí, novamente, o exceto, né? Olha aqui, caiu em 2022 essa questão. Professor de educação infantil, tem? Tem. Professor de ensino especial, tem? Tem. Professor de ensino fundamental, tem? Tem. Professor de especialista de ensino complementar, tem? Tem. E orientador educacional? Aqui não, né? Ó, 2 subquadros, aí não tem o de orientador lá. Portanto, gabarito, letra D de dado, né? Letra D de dado. Vamos ver mais uma. Mais uma. Os profissionais de educação em consonância com o artigo 9 da Lei Complementar devem atuar nas áreas abaixo descritas, exceto, olha o exceto de novo, na área da docência, letra A área da coordenação psicossocial, opa, será? Vamos botar um ponto de interrogação. Área da supervisão, ok. Área da coordenação, ok. Assistência da direção, ok, né? Portanto, letra B, não é área da coordenação psicossocial. Aí eu quero responder, professor. Então, vai lá, espera, né, para você, pausa o vídeo para você responder. Olha essa questão grande, hein? Questão gigante, ó. Avança 2022. A Lei Complementar 33 trata, a Lei Complementar, e repetiu aqui, né? Trata de provimento de cargos. No seu artigo 16, após o provimento do cargo, o docente, nos termos da legislação vigente, será submetido ao estágio probatório de 3 anos, durante o qual também, após seu exercício profissional, será avaliado principalmente através de critérios estabelecidos em legislação vigente para apuração da conveniência de sua permanência no serviço público. Enquanto não cumprido o estágio probatório, o profissional de ensino poderá ser exonerado no interesse do serviço público. Nas alternativas abaixo, apenas uma está correta. Aqui é a correta, ó. Ele quer a correta. É por isso que precisa ter atenção na hora da prova, ler, né? Não pode usar marca-texto na prova, mas você pode riscar com o seu lápisinho lá para ver que agora você quer a correta. Inassiduidade, compreendida com a falta injustificada por 15 dias seguidos em um período de 6 meses. Será que é isso? Inassiduidade, ó, tudo inassiduidade, né? Então, ele quer inassiduidade. Já vimos aqui que todas são inassiduidade. Lembra do que eu falei da inassiduidade?
Falta injustificada por 15 dias, período de 18 meses? Será? Falta injustificada por 15 dias, período de 15 meses? Falta injustificada por 15 dias seguidos ou alternados num período de 12 meses? Opa! Né? Falta injustificada por 15 dias ou período de 10 meses. O que a alternativa da lei fala, né? No seu artigo 16, ele fala de inassiduidade compreendida como falta injustificada por 15 dias. Então, 15 dias, está tudo certinho aqui. E qual é ou alternados, né? Então, ou alternados também, todas as alternativas estão iguais aqui. Mas qual é o período? 12 meses, né? Portanto, é gabarito letra D. Não é 10 meses, não é 18 meses, não é 15 meses, não é 6 meses, são 12, certo? Portanto, gabarito letra D. E para a nossa última questão, ainda na Lei Complementar 33, em seu artigo 47, onde descreve que a lei dos deveres comuns aos servidores municipais cumpre aos membros da carreira do magistério preservar o desempenho no desempenho das suas atividades, ou exceto aqui, ó, exceto, muito exceto, então atenção, hein? Atenção, né? Atenção. Aliás, a prova de 2022 trouxe umas questões de conhecimentos, como que a gente chama? Atualidades, nossa, cada atualidade difícil, né? Espero que esse ano seja mais tranquilo. Bom, então o que é dever aí do professor? Preservar os princípios, ideais e fins da educação brasileira através de seu desempenho profissional, respeitar a integridade moral do aluno, desempenhar as atribuições e funções dos cargos específicos do magistério com eficiência, zelo e presteza, conhecer e respeitar as leis, participar das deliberações que afetam a vida e as funções da unidade escolar e o desenvolvimento eficiente do processo educacional sem prejuízo das atividades escolares. Aqui a banca ela foi maldosa, né? Por quê? Ela cobrou a literalidade da lei, né? Então tá lá, preservar os princípios ideais da educação brasileira através de seu desempenho profissional, respeitar a integridade moral do aluno, desempenhar atribuições do magistério com zelo e presteza, conhecer e respeitar as leis, né? Eu falei, ninguém pode alegar desconhecimento da lei, tá tudo isso lá. Aí você lê essa letra E, fala, pô, a letra E é legal, né? Participar das deliberações abertas, só que isso não está escrito dessa maneira aqui, né? Então não tem essa letra da lei aqui, não está escrito isso. Por isso ela está errada, né? Por isso ela está errada. Ah, mas se eu olhar lá, né, vai ter exatamente de outra forma isso, né? Mas como ele cobrou aqui que o exceto é esse, né? Não tem isso aqui na letra da lei, portanto, o gabarito letra E. Certo, gente? Ó, espero ter ajudado vocês, tá? Deixa o feedback aí, se você gostou, se você não gostou. E, claro, se você precisa de mais alguma coisa, a aula ficou um pouco longa porque eu peguei a lei inteira, né? Então, é isso e trouxe aí também questões, tá bom? Grande abraço, até a próxima.